Investir normalmente é considerado um assunto complexo, sobretudo na bolsa de valores. Mas o autor do livro do resumo de hoje se propôs a explicar isso para que até uma criança de 10 anos entendesse. O resumo do livro de hoje é A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt. Olá, bem-vindo ao resumo de livros. Eu sou David Rocha e vou lhe acompanhar nessa leitura. Imagine que seu filho está no ensino fundamental e começa a se interessar por investimento em ações. O que você responderia a ele? Por sorte, o autor desse livro, um professor de administração de empresas, soube responder essa pergunta a seu filho e nos legou a possibilidade de explicar de maneira simples, mas realmente eficaz, o funcionamento do mercado de ações. Para que adultos e crianças entendessem o que é o mercado de ações, devemos, antes de mais nada, saber o que são as ações. Imagine uma empresa que quer levantar dinheiro para investir em criar novas fábricas. Ela poderia pegar emprestado com bancos, mas isso teria juros e a obrigação de pagar antes mesmo da fábrica nova estar pronta. Ela também pode lançar ação no mercado, em um processo chamado IPO, ou a oferta inicial pública. Quando ela faz isso, ela vende a participação societária na empresa, ou seja, ao comprar ação, você se torna sócio daquela empresa. Como sócio, você tem direito a receber parte dos lucros daquela empresa e, se o negócio for crescendo bem, você pode vender as ações valorizadas, vendo assim seu investimento crescer bem. Para exemplificar isso, vamos imaginar uma rede de loja de doces que queira abrir capital, ou seja, lançar ações. O dono quer levantar 6 milhões para criar novas lojas. E para isso, irá colocar 50% das ações da empresa no mercado. Para ficar mais didático, digamos que a empresa tem 12 milhões de ações e ele pretende vender 6 milhões. Mas o que o investidor tem que saber é, será que a empresa vale realmente esses 6 milhões de reais? Para isso, devemos olhar os dados que o dono forneceu, onde dois são extremamente importantes. O balanço patrimonial, que diz o que a empresa tem e o que deve, é importante, pois podemos saber se ela está crescendo ou apenas se endividando. Além disso, como sócio, teremos participação nesse patrimônio. A demonstração de resultados mostra o resultado que a empresa teve nos últimos períodos. É importante para analisar a empresa e saber se tem futuro ou não. Para saber analisar bem esses dados, tem diversas escolas que ensinam. A minha favorita é a Escola de Valor, criada por Benjamin Graham, mas isso é assunto de outro livro. Para quem tiver curiosidade, veja o vídeo da Escola de Valor que deixei no meu outro canal. O link vou deixar na descrição. Apesar de precisar de vários estudos, basicamente precisamos encontrar empresas que mostrem que têm seu patrimônio crescendo e tenha tido um bom lucro no período analisado. Se ainda encontrarmos ela descontada em mercado, melhor ainda, achamos uma ótima oferta. Uma coisa interessante sobre o mercado de bolsa de valores é que ele não é racional na maior parte do tempo, principalmente no curto prazo. Então, você pode achar ótimas empresas a preços de banana, às vezes com desconto acima de 50%, e outras vezes você acha empresas ruins muito caras. Por isso, deve sempre filtrar as boas das ruins. O senhor mercado, como chamava Graham o mercado de ação, é um sujeito muito volátil. Segue no curto prazo simplesmente por suas emoções. Assim, quando ele quer negociar com você, seja esperto. Aceite comprar apenas quando ele lhe oferecer boas empresas de forma muito barata e venda quando ele oferecer preços altos pelas empresas. O autor do livro desenvolveu uma fórmula que utiliza a teoria do Graham e a experiência própria para, no longo prazo, sempre bater o mercado, mesmo que no curto prazo acabe por vezes ficando um pouco abaixo dele. Não se pode garantir que essa fórmula vai gerar lucro sempre, mas sabe-se que, se seguir à risca, pode sim ter ótimos resultados. Essa fórmula, que ele chamou de fórmula mágica, mas que de mágica não tem nada, consiste em friamente escolher as melhores empresas a partir de uma apreciação matemática, que é: primeiro, escolha as 30 melhores empresas em crescimentos, ROI. Ele coloca na sua fórmula um ROI, retorno sobre investimento, alto. Ele elimina todas as empresas que estão abaixo desse valor. Digamos que escolhemos um retorno de 20% ao ano. As que conseguirem um ROI maior que esse, entram. As que não conseguirem, são eliminadas. Segundo passo, escolha as 30 melhores em LP, lucro dividido pelo preço da ação. Depois ele quer saber as que têm o menor LP, ou seja, que você está pagando menos para ter acesso àqueles lucros. Ele coloca um LP de no mínimo 5 e no máximo 15 como aceitável. As ações que estão entre esses dois marcadores têm uma melhor possibilidade de bater o mercado, segundo a teoria. Por que 30? Bom, para diversificar. E é normal que algumas dessas subam muito nos próximos anos e que outras fiquem paradas ou caia. Como você não vai adivinhar qual é, fica mais fácil dividir em uma ampla gama e ficar com uma boa média. Sintetizando,
O livro tem uma proposta bem interessante, exemplos didáticos e lúdicos de como funciona a seleção de ações, como funciona o seu mercado e como avaliar boas empresas. Como assessor de investimento, sempre recomendo que as pessoas invistam de verdade em ações e não fiquem caindo em histórias de day trader, mas isso é outro assunto. Recomendo esse livro para você que quer entender como funciona o mercado de ações de maneira simples, ou você que está deixando de ser trader, passando a ser um investidor e quer começar por algo bom e simples. Lembrando, esse livro tem uma linguagem para que até uma criança de 10 anos entenda. Então, próxima vez que seu filho te perguntar sobre ações, mande ele ler esse livro, ou leia e explique a ele. Assim, em harmonia com o livro Muito Além da Mesada, já resumido aqui, você irá estar ajudando ele a ter um futuro próspero. Até a próxima!